Declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da segunda sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior desta comissão. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater a presença dos médicos nos municípios brasileiros, em atendimento ao requerimento número 12 e 23 de 2002, CAIS, de autoria da senadora Vanessa Graziotin e do senador Paulo Davim. Convido para compor a mesa os ilustres convidados. O doutor Fernando Antônio Menezes da Silva, diretor de Programa e secretário substituto da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, representando aqui o ministro Alexandre Padilha. Por favor. Convido o doutor Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina. O doutor Wilson Alecrim, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Toma posse hoje à noite. Estaremos lá prestigiando. O doutor Antônio Evandro Melo de Oliveira, secretário adjunto de Atenção Especializada do interior da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, representando a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. O doutor Alcides Silva de Miranda, conselheiro do Conselho Nacional de Saúde. O doutor André Vitral, esse mesmo nome, Vitral, diretor de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes. Jorge Carlos Machado Cury, vice-presidente da Associação Médica Brasileira. Dr. José Enio Duarte, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMES. E o doutor Valdir Cardoso, secretário de Comunicação da Federação Nacional dos Médicos, FENAM. A metodologia do nosso trabalho, os convidados terão 10 minutos para as suas considerações iniciais, prorrogáveis, se necessário. E a ordem de inscrição será a mesma ordem de chamada para a composição de mesa. Portanto, eu imediatamente passo a palavra ao doutor Fernando Antônio Menezes da Silva, diretor de Programa e secretário substituto da Secretaria de Gestão de Trabalho e da Educação de Saúde do Ministério da Saúde. Explorar 10 minutos. Já está aceso? Está ligado. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, senador Paulo Davim, no nome do qual eu cumprimento os colegas presentes. Eu tenho uma pequena apresentação que vai trazer a ideia com que a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação está trabalhando essa questão que eu chamo dimensionamento da força de trabalho. O dimensionamento da força de trabalho ele pode ser aplicado para qualquer categoria profissional, para médico, para enfermeiro, mas o caso aqui, nós vamos levantar as questões em relação aos médicos. Então, eu trago para vocês aqui um pouco dos 4 componentes que a Secretaria hoje trabalha para tentar equacionar essa questão da necessidade de mais médicos dentro dos nossos municípios. O próximo, por favor. Então, eu trago o estado da arte, eu diria o estado da arte, aquilo que, numa
comparação ao que está sendo feito no resto do mundo, nós encontramos de práticas mais interessantes e que podem ser aplicadas à nossa realidade. Então, a primeira questão do estado da arte, do dimensionamento, era de respeito ao contexto local. Diz, naturalmente, respeito às características que são próprias do Brasil, que não são próprias de outros locais. Por exemplo, qual é o nosso modelo que todos nós adotamos? Um modelo único de saúde, em que prevê ou coloca uma série de prerrogativas para a população e também atribuições para o sistema. Mas é importante que a gente fale que há uma necessidade dentro desse modelo, ou de qualquer outro modelo, de uma infraestrutura. Então, se coloca também a necessidade de a gente fazer uma avaliação da capacidade da infraestrutura física existente. E, finalmente, aquilo que a gente chama, o que é que a gente disponibiliza hoje em termos de assistência à saúde. Então, esses três componentes são fundamentais quando nós vamos trabalhar a questão do dimensionamento de força de trabalho. Vamos perceber que o anterior, por favor, o anterior. Nós temos um componente ainda, que é o componente 2, que é aquilo que nós pretendemos, porque nenhum sistema é estático. Os sistemas são dinâmicos, as necessidades da população são também de natureza dinâmica. Então, nesse elemento, o que se discute é como funciona o modelo pretendido na rede de assistência que nós também estamos desenhando. Essa é uma questão fundamental. Os países que trabalham com esse tipo de modelagem para definir números, eles encontram a seguinte questão: o que é que a alta tecnologia promove na necessidade de maior ou menor número de médicos? Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a alta tecnologia, quanto mais a gente utilizar robô para fazer cirurgia, cirurgia através de videoendoscopia, a gente precisaria de menos, mas, na verdade, na prática se dá o contrário. Algumas tecnologias você precisa de mais pessoal especializado, não é, do que aquilo que você já dispõe. Agora, por outro lado, algumas especialidades tendem, inclusive, segundo alguns autores, a desaparecer nesse meio tempo. A outra coisa importante é o que está sendo proposto de melhoria para a rede já existente. Qualquer cálculo que a gente vá fazer de número de médicos, a gente tem que levar em consideração a rede que existe e o que está sendo proposto e que já está sendo feito em termos de melhoria. Nós temos um exemplo clássico do que está acontecendo em alguns estados com a carência de profissionais com abertura de UPAs. Então, isso é um exemplo clássico que mostra que o modelo tem que ser pensado de uma maneira mais global. E também aí vem que serviços a mais nós vamos começar a disponibilizar, tendo em conta essa dinâmica, não é, que o avanço ele não para. O próximo, por favor. Um ponto fundamental, que esse é um ponto polêmico, que é a questão da força de trabalho existente. Porque existem várias maneiras de aferir força de trabalho, mas existe uma das maneiras que hoje está sendo mais utilizada por países que têm um modelo parecido com o nosso. Então, nessa força de trabalho, nessa consideração, nós partimos da quantidade e da distribuição espacial da força de trabalho, mas nós aplicamos um outro componente, ou alguns componentes. Por exemplo, o cálculo que é feito para determinar se existem médicos em número suficiente, ele leva em consideração o efetivo exercício na atividade essencial. Por que isso é importante? Porque existe uma série de condicionantes, que a gente vai ver mais embaixo, que tiram o médico do efetivo exercício. Por exemplo, eu sou cirurgião oncologista e há mais ou menos 5 anos que não estou mais na minha área, mas eu sou contabilizado como cirurgião oncologista. Então, isso começou na França, na década de 60, existem condições que fazem com que se saia de maneira permanente ou temporária do efetivo exercício. E é um erro contar esse médico
ou esse profissional, qualquer que seja ele, como parte da força de trabalho. De qualquer maneira, há uma maneira hoje que é a equivalência a 40 horas de efetivo exercício. Uma outra coisa muito importante, aí vem uma contribuição que eu acabo de receber, mas já conhecia a demografia, nós temos que considerar a demografia, mas temos que considerar coisas além da demografia. O que são entradas e saídas na carreira, que no Brasil, de maneira surpreendente, não estão associadas à senioridade. Quem faz concurso público nos estados sabe que você vai ter candidatos que já deveriam estar na idade de aposentadoria e estão fazendo concurso público de novo. O Brasil é um país sui generis, porque ele conseguiu desvincular formação e carreira. Depois eu vou abordar um pouco mais isso. E também as questões de saúde, saídas temporárias e permanentes, que sofrem, por exemplo, influência de gênero. No último ano, eu, como secretário executivo de Gestão do Trabalho em Pernambuco, tivemos uma situação quase que inusitada. 8 mulheres engravidaram ao mesmo tempo no UTI. Isso cria uma situação que tem que ser, na maneira que você começa a fazer o dimensionamento, você tem que começar a contabilizar. Quer dizer, como é que é a demografia do ponto de vista da idade reprodutiva? Isso foi verificado pela primeira vez na França. A França começou isso na década de 60 e verificou o seguinte: mulheres saem na idade reprodutiva e homens saem na idade gerencial. E há baixas, 2 baixas dentro da questão da força de trabalho. E tem um detalhe mais importante, que o mundo todo hoje se preocupa de uma maneira, eu diria, muito boa, porque a proporção de mulheres que ingressam hoje na carreira médica é muito maior do que os homens. Então, isso já leva a um repensar de como a gente vai fazer esse cálculo. De qualquer maneira, é importante que o cálculo não seja mais cabeça a cabeça. Quando se propõe fazer cálculo, que esse cálculo seja feito com base no efetivo exercício e nas questões que fazem com que as pessoas entram e saiam da carreira em determinado momento. E, finalmente, tem um componente importante, que é o componente de especialidade, que a gente também pode discutir mais depois. O quarto, por favor. Bom, uma última situação. Temos que considerar o aparelho formador que nós temos. E aí me permita o meu viés um pouco acadêmico, como diretor de curso de medicina e reitor, e muito voltado para a questão do aparelho formador. Então, a primeira situação que nós temos que definir quais são as capacidades a serem adquiridas. Eu vou dar um exemplo. Eu passei 2 anos fazendo um pós-doutorado e fiquei surpreendido ao ter o meu médico de família, porque todos têm um médico de família, eu estava na Holanda. Ele foi quem fez todo o meu atendimento de otorrinolaringologia. Aquilo que eu só fazia no Brasil com otorrino, eu fiz com um médico de família. Então, isso dá um dimensionamento diferenciado, né? Se as atribuições daqueles que estão na atenção básica, elas são mais abrangentes, a necessidade de médicos na especialidade pode variar. Porque vai ficar para o otorrinolaringologista aquilo que é mais complexo. Mas, de qualquer maneira, é importante que a gente defina bem quais são as capacidades e quais são as atribuições desse médico que a gente está falando. E dimensionar a partir da entrada. Veja, o Reino Unido, ele contabiliza força de trabalho a partir do momento que o indivíduo entra na graduação. Porque, a partir desse momento, ele diz quantos vão na atenção básica, ou espera-se que vão, ou necessita-se que vão para a atenção básica. E todo o sistema funciona assim, de maneira integrada. Depois, considerar, naturalmente, a capacidade da rede para o treinamento de serviço, porque não adianta se colocar escolas onde não exista essa capacidade instalada, tem que ter uma capacidade. Integrar carreira e formação e, naturalmente, assegurar o treinamento de pós-graduação, que é uma luta que nós encampamos, principalmente nas áreas prioritárias. Se nós somos ordenadores de sistema e nós temos carências em determinadas especialidades, nós temos que investir e estamos fazendo especificamente nisso, através de programas, por exemplo, como pró-residência do Ministério da Saúde. O próximo. E aí vem o próximo, as percepções. Naturalmente que, qualquer que seja o estudo que se faça de percepção, a maior questão que surge é sempre a carência de médicos e a sugestão sempre está aqui
nessa ponta de aumentar o número de médicos. O próximo. E isso, recentemente, aqui está o Globo, apresenta um mapa onde mostra a questão dos vínculos médicos no país, não é? E nós temos um também, próximo, que é baseado no nosso sistema, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos, que mostra claramente as necessidades. Aqui, as áreas vermelhas e mais azuis, elas representam populações acima de 10 mil habitantes por médico, que é uma situação, eu diria, inaceitável. O próximo. E aí você tem recortes. Por exemplo, se você fizer um recorte por população do chamado Grupo G100, que são aqueles municípios de mais de 80 mil habitantes, e que têm condições de renda per capita baixa, você tem um recorte de 9 municípios que, no total aqui, você vai aumentando, olha, 9 que tem de 1 para 3 mil, aí você já começa os municípios a aumentarem 44, etc. Então, mostra claramente que, à medida que você progride, não é, você chega até o número de municípios que não tem, ou tem um número muito baixo daquilo que deveria ser o número próximo ao ideal de médicos por habitantes, por 1.000 habitantes. O próximo. Eu acho que é o finalmente. Eu diria que teria mais um slide que faria uma comparação entre número de médicos por 1.000 habitantes. Nós estamos ali com 1,8. Há uma discussão muito grande se é 1,9, 1,7, porque isso, como eu mostrei, pode variar de acordo com o parâmetro que você esteja utilizando. Se você conta por cabeça, médico ativo é um número. Se você vai contar por efetivo exercício 40 horas, um número é outro. Se você vai para a atenção básica, esse número cai para 1,4. Isso no global do Brasil. Então, qualquer que seja o parâmetro quantitativo que a gente adote, o número de médicos para a dimensão do nosso sistema está abaixo do que nós desejaríamos que fosse. Então, eu agradeço e... Agradecemos ao doutor Fernando Antônio pela brilhante exposição e, em permuta com o doutor Roberto Luiz Dávila, o doutor Wilson Alecrim, presidente do CONAS, falará na ocasião, já que tem audiência marcada com o ministro da Saúde. Fique à vontade, doutor Wilson, disporá 10 minutos. Muito obrigado, senador Paulo Davim, e eu quero cumprimentar também a senadora Vanessa, os demais senadores aqui presentes e pessoas que se dedicaram a participar dessa importante atividade. Agradecer a bondade em ter sido colocado aqui como já presidente do CONAS. Na realidade, eu vou usar um termo que os políticos usam muito, que é presidente eleito, porque a minha posse vai ocorrer ainda hoje, às 19 horas, e aproveito aqui o momento para convidar a todos para às 19 horas no Royal Tulip, quando ocorrerá a posse da nova diretoria. Eu creio de que o que eu vou falar deve se resumir numa frase pela qual eu vou começar. A oferta e a distribuição de médicos do Brasil causam uma perversa distribuição de médicos com profundos reflexos na atenção à saúde pública do país. Essa é a frase com a qual eu começo falando. O SUS, como modelo de atenção universal e possuindo níveis de complexidade crescente, que temos a atenção básica, também chamada de atenção primária, a média complexidade e a alta complexidade. Em todos esses níveis, nós temos infraestrutura e postos para serem ocupados por médicos. Todos os profissionais de saúde são necessários e importantes para as ações de saúde em todos os níveis de atenção à saúde, embora aqui a discussão esteja centrada nos médicos. No entanto, existem procedimentos que dependem da presença do médico para realizá-los. Em todos esses níveis que eu falei, desde a atenção primária, passando pela média complexidade, chegando na alta complexidade. Com certeza absoluta, o aparelho formador de profissionais médicos no Brasil, tanto na graduação quanto na residência médica e nas especializações, não acompanhou o que vem acontecendo no país com o crescimento continuado da infraestrutura de atenção à saúde em todos os cantos deste país. Razão pela qual
nós temos hoje uma situação como se nós tivéssemos montado uma grande fábrica e não temos os operários para tocar as linhas de produção dessa fábrica. Também é preciso e necessário levar em consideração de que, e aqui eu aproveito para cumprimentar o Antônio Fernandes pela apresentação que fez, e gostaria de colocar dentre as questões que ele aqui apresentou, a logística de trabalho nas várias regiões do Brasil, para que nós possamos compreender perfeitamente qual é a capacidade que o médico tem de estar num lugar ou em mais de um lugar e como funciona, na realidade, uma unidade de saúde, qualquer que seja um dos 3 níveis que eu referi aqui, na região centro-oeste, no Sudeste, na região amazônica e do Nordeste. Com certeza, nós vamos verificar que há necessidade de incluir parâmetros para a avaliação e a distribuição e a ocupação desses médicos. O CONAS fez um trabalho sobre distribuição de médicos na atenção primária em saúde e tem alguns dados extremamente interessantes que depois podem ser encaminhados à presidência desta comissão e autora do requerimento para que esta sessão esteja sendo realizada, a senadora Vanessa, mais centrado na questão da dificuldade do preenchimento dos postos de médicos na atenção primária ou na atenção básica em saúde. E perguntou para os gestores quais eram as alternativas que eles estavam buscando para suprir e minimizar estas dificuldades. 20,4% dos gestores responderam de que uma alternativa por eles buscada era a flexibilização na jornada de trabalho, o que já foi em parte atendida em discussão na tripartite com o Ministério da Saúde, em que se alterou a jornada de trabalho dos médicos da atenção primária para 20, 36 ou 40 horas. Um outro tópico que representou 19,1% como alternativa para a fixação desses profissionais se referia a auxílio transporte e alimentação. E aí já entra aquilo que eu falei da logística ainda há pouco. 16,2% vincularam de que a alternativa era ter um salário mais alto, diferenciado dos outros locais, para que esse médico ficasse na atenção primária. 13,3% estavam ligados à capacitação, a cursos de capacitação, nos seus mais variados formatos de fazer chegar, inclusive utilizando os programas de telesaúde e telemedicina. 9,9% se relacionava à moradia, auxílio moradia, 5,4% às condições de trabalho, 9,9% moradia, 5,4% boas condições de trabalho, 3,4% boas condições de trabalho, 3,4% plano de cargos e salários e 2,6% vínculo do trabalho, ou seja, que não fosse o chamado vínculo precário. Essa mesma pesquisa do CONAS mostrou que, apesar dessas mais variadas medidas, a transitoriedade dos médicos nesses postos de trabalho foi extremamente preocupante. Na região norte, ela foi de 2,2 anos, ou seja, de mudança. Na região nordeste, 2,4. Na região sudeste, 3,1. Na região sul e centro-oeste, também 3,1. Ou seja, a média do Brasil é de 2,2 anos e 8 meses de rotação do médico nesses postos de trabalho. Eu quero encaminhar aqui, fazendo uma observação de que se discute muito, e desde a época da reforma sanitária, passando pelo SUS e durante o Pacto da Saúde, e agora na organização e constituição das redes de atenção à saúde, de que a carreira de Estado é um caminho para a solução de muitos problemas que nós temos.
Eu vou aqui dar um depoimento de que eu militei muito tempo na oposição. E depois, quem está na oposição tem que almejar o poder. Quando eu passei a ser situação, me defrontei com situações extremamente interessantes e que tive que fazer releitura e reinterpretação da minha lógica e da minha capacidade ideológica de transmitir as coisas na oposição. E uma delas era de que no meu estado, que é o Amazonas, o principal problema de ter médico do interior era a condição de trabalho, que não tinha bons hospitais. Eu, enquanto gestor, baseado nisso, e os governadores com os quais eu já trabalhei, que já vou para 12 anos como secretário de saúde entre município e estado, fizemos um grande plano de infraestrutura e hoje o estado tem uma infraestrutura belíssima na capital e quase belíssima no interior do estado inteiro, com hospitais do interior todos com ambiência, equipamentos para média complexidade, e temos hoje menos médicos na atualidade que tínhamos à época em que eu militava na oposição. Então, quero me referir à carreira de Estado. Eu tenho a impressão, acredito e creio de que ela é um caminho para a solução. Agora, também não tenho dúvida de que isso possa acontecer num curto espaço de tempo, para que possamos superar a crise com a qual nos defrontamos em relação à ausência de médicos nos postos em muitos locais, em quase todos os locais do país. Ora, se isso não é possível, creio de que nós temos o dever, temos a obrigação e a responsabilidade de buscarmos alternativas intermediárias para que possamos reduzir esta dificuldade de termos médicos nos municípios brasileiros, e em especial atenção para os brasileiros que vivem no Nordeste e na região amazônica. Então, eu creio de que esta sessão deve ser extremamente importante para nós todos, na busca e na identificação de como conviver durante meia década, enquanto os aparelhos formadores não são capazes de suprir as necessidades para que nós tenhamos médicos desses locais, e com bastante maturidade, sem ferir nenhum princípio legal, sem ferir nenhum princípio ético, termos médicos desses locais. O que os brasileiros e brasileiras que vivem lá estão esperando de todos nós é que tenhamos o encontro desta solução a partir do debate e da discussão. Eu quero agradecer a todos, a paciência de todos, e infelizmente, mas felizmente também, vou ter que me retirar, porque temos agora uma audiência com o ministro da Saúde, mas fica o secretário adjunto aqui da Secretaria de Saúde do Amazonas, doutor Evandro Melo, que trabalha exclusivamente com o interior do Estado, que com certeza, e que vai apresentar aqui uma realidade lá do Amazonas, que com certeza vai ainda aguçar a ideia de cada um de nós e aumentar o esforço, presidente Paulo Davim e senadores aqui presentes, para que dediquemos todo o tempo necessário de cada um de nós na busca da solução desses problemas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Wilson Alecrim pela brilhante exposição, desejando-lhe boa sorte a partir de hoje como presidente do CONAS e também boa sorte na audiência logo mais com o ministro da Saúde. Quero dar boas-vindas aos senadores aqui presentes, a senadora Vanessa Graziotin, proponente da audiência, a senadora Ângela Portela, senador Mozarildo Cavalcante, o deputado Eleuso Paiva, ex-presidente da Associação Médica Brasileira, e a todos os presentes aqui na audiência. E vamos passar a palavra ao doutor Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, que disporá de 10 minutos. Bom dia a todos. Também quero cumprimentar o ilustre senador Paulo Davim, presidente em exercício da Comissão de Assuntos Sociais, cumprimentar também os senadores presentes, Mozarildo Cavalcante, de Roraima, Vanessa Graziotin, do Amazonas, Ângela Portela, do Acre, e Eleusis Paiva, Roraima.
e Eleusis Paiva, de São Paulo. Obrigado pela ajuda. Estado do Norte e de São Paulo, né? E do Nordeste. Não tem nenhum senador da região Sul, que é a região de onde eu sou oriundo, do belíssimo estado de Santa Catarina. E lá temos uma situação muito interessante. 292 municípios, todos os municípios têm médicos. Não há município sem médico em Santa Catarina. Claro que isso se deve a uma característica, né, geopolítica e de uma demografia que se fez a mais igualitária possível, com desenvolvimento de polos regionais que permitiu que 30% dos médicos ficassem na capital e 70% dos médicos se distribuíssem até no mais longínquo eixo leste-oeste, que é a fronteira com a Argentina. A grande maioria desses municípios tem hospitais pequenos, com em torno de 60 leitos, uma boa distribuição de referência e contra-referência. E lá também temos algumas dificuldades. Temos, por exemplo, em Florianópolis, dificuldade de fechar uma escala de plantão com anestesistas, com ortopedistas. Então, há uma dificuldade generalizada ou de clínicos, ou de cidades menores, ou nas capitais de algumas especialidades que estão em falta. Você pega a própria cidade de São Paulo e você tem vazio assistencial na periferia. É um assunto muito complexo, mas que me deixa muito feliz de vermos todos aqui nessa mesa com o mesmo objetivo. Todos. O professor Fernando Menezes, já conhecido pelo belíssimo trabalho que desenvolve como pesquisador, lá em Pernambuco, que nos auxiliou no Conselho Federal em algumas das nossas demandas e tem sido um convidado frequente para nos ajudar e nos esclarecer essas questões. Fico muito feliz de vê-lo hoje na Secretaria de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde. Temos feito parcerias, estamos colaborando com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação em muitas dessas questões. É nossa preocupação uma distribuição a mais igualitária possível nesse país. Agora, não queremos medidas provisórias, emergenciais, temporárias, porque a história também mostra que essas medidas acabam ficando permanentes. O que é provisório vira permanente e isso nos deixa muito apreensivos, especialmente quanto à qualidade da assistência. E aí quero fazer um pequeno parênteses. O Conselho Federal de Medicina, ele não é uma associação de médicos. Com todo o respeito que eu tenho às associações e à Associação Médica Brasileira e às suas federadas. Ele não é um sindicato de médicos, com todo o respeito que eu tenho aos sindicatos médicos estaduais e à Federação Nacional dos Médicos, que abrange todos os sindicatos. O Conselho Federal de Medicina e os regionais são Estado. Podem não ser governo, mas são Estado. Tem o poder delegado pelo Estado através desta casa, o Congresso Nacional, que sancionou uma lei em 1957, delegando o poder estatal aos conselhos de medicina para fiscalizarem o exercício da profissão, normatizarem esse exercício, zelar pelo bom nome da profissão e daqueles que a exercem, e esse tem sido um trabalho de 55 anos que aquela casa tem feito. Muitas vezes somos vistos como conservadores, corporativistas, e aí na acepção pejorativa mesmo do termo, né? Um adjetivo qualificativo depreciativo, e não é verdade. Podemos ser até corporativos, mas corporativos no sentido de proteger a população, proteger a sociedade dos maus profissionais, e isso tem sido a nossa luta. Nós julgamos em torno de 60 médicos todo mês
e 2 cassações do exercício profissional são feitas por mês. 2 cassações. Então, temos um trabalho muito duro, muito difícil, mas protegendo a sociedade dos maus profissionais. Claro que isso não impede a existência de mal profissional, nós vamos ter sempre denúncias, e isso é muito bom, é a cidadania da população, vendo quem é que não trabalha adequadamente, que nos faz punir estes médicos, e daí a importância desse papel de proteção. Mas estamos preocupados com a qualidade da formação dos médicos. E isso não é só de agora. Esse nosso discurso não se faz de agora. É um discurso de décadas, sempre criando alguma dificuldade para a abertura de escola médica, não por corporativismo, não por reserva de mercado, mas porque essas escolas eram criadas por interesse econômico e não social, não tinham hospital público para o treinamento, para o exercício, não tinham uma adequação para a pós-graduação, para a residência, para o treinamento em serviço, e não tinham a necessidade social, além de falar de um corpo docente que não tinha a qualificação adequada. E vejam que coisa interessante, o número de escolas dobrou nos últimos 12 anos. Na última década tivemos o dobro de escolas médicas. Não houve nenhuma solução com o dobro de escolas. Isso não foi solução para a distribuição de médicos igualitária no país. Não resolveu. E por que não resolveu? Porque persiste a concentração na região sul-sudeste. Os nossos números mostram que 72% dos médicos estão na região sul-sudeste. Grande parte desses médicos nordestinos, você sabe disso, senador Paulo Davim, nortistas, do centro-oeste, que foram fazer residência em São Paulo e acabaram se fixando. E aí, todo mundo já conhece um estudo que mostra que a residência médica, não é a escola, é a residência médica o melhor índice para a fixação de médicos na região. É um detalhe interessante. Nunca fomos contra a abertura de escola, principalmente federal, no Acre, Roraima, Rondônia. Nunca fomos. Seria um absurdo, uma universidade federal com toda a possibilidade de um ensino de alta qualidade. Lugar onde não havia médicos, tinha lá o nosso apoio. Claro que vamos ser contra a grupos empresariais que querem abrir escolas aonde já temos escola em número mais do que suficiente, aonde não há hospital, escola para treinamento. Claro que vamos ser contra, porque sabemos que dali a qualidade não é a principal preocupação. Portanto, nós estamos sempre fazendo um discurso e não somos ouvidos, porque temos sempre o viés de quem nos ouve, de que somos corporativistas e estamos fazendo reserva de mercado. E é necessário abandonarmos estas armas, assim como eu abandono as minhas para ouvir a de todos os senhores, e tenho procurado me debruçar sobre esse assunto, sobre as razões de como fixar médicos no interior. É o que eu quero o exemplo do meu estado, pequenininho, um dos menores estados do país, lá esquecido na região sul, mas eu quero o exemplo do meu estado para todo o Brasil. Como é que nós podemos ser contra a presença de médicos no interior do Amazonas, do Acre? Absolutamente que não. Agora, queremos um esforço conjunto, queremos medidas definitivas, queremos uma infraestrutura adequada para fixar. Mesmo assim, e para mostrar o nosso interesse nesse assunto, apoiamos o próprio Ministério da Saúde no PROVAB, Programa de Valorização da Atenção Básica, mesmo contra a maioria da opinião pública dos médicos pesquisados. O Conselho Federal entendeu ser um programa importante e apoiou, mesmo com os equívocos que ele possa estar demonstrando.
Mas era uma maneira de tentar levar. Falha onde? Falha onde não oferece a estrutura adequada, falha onde depois não há um estímulo para a fixação. Ficam lá 2 anos, que é a média, como bem mostrou o Dr. Wilson Alecrim, mostrando que eles não persistem. E por isso, para encerrar, defendemos uma carreira de Estado. Agora, uma carreira de Estado muito semelhante à da magistratura. Há um caminhar por cidades, por interior, ou até mesmo depois de tantos anos, com direito à reciclagem, à educação médica continuada, e que a sua aposentadoria se faça num hospital de maior porte, próximo à capital ou na capital. Não é assim que os juízes terminam as suas carreiras como desembargadores, com toda a sua experiência acumulada? Não é assim no Ministério Público. A carreira de perito do INSS não é uma carreira de Estado. Qual a dificuldade de uma carreira? Quer dizer, se eu sou Estado e quero colocar médicos para trabalharem no Estado, eu tenho que fazer um investimento em recursos humanos. E isso não tem sido feito nos últimos 20, 30 anos. São contratos a título precário, sem 13º, sem férias, um envolvimento dos médicos como cabo eleitorais do prefeito naquela região, muda o prefeito, são demitidos. É dizer, nós precisamos criar um mecanismo que realmente fixe e que ele não sofra a influência política do local, em que ele realmente possa exercer o seu trabalho com dignidade. E muito me agradou ver ali 40 horas. Eu não tenho dúvida que, para se dedicar a esse trabalho, tem que ser com dedicação exclusiva, assim como tem professores médicos que têm dedicação exclusiva na universidade, por que não dedicação exclusiva no serviço público? Agora, há que se aumentar o investimento e há que se melhorar a qualidade. Não se pode trazer médicos sem a qualidade comprovada. O Revalida, no nosso modesto entendimento, é um método que avalia a qualidade e, por isso, também somos apoiadores desse instrumento. Eu agradeço, senador, a oportunidade e quero também me unir a esse conjunto de vozes da sociedade no sentido de buscamos uma saída, sim, queremos todos os municípios com médicos. Obrigado. Obrigado, doutor Roberto Luiz Dávila. E vamos imediatamente passar a palavra para o doutor Antônio Evandro Melo de Oliveira, aqui representando a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, que disporá de 10 minutos. Queria saudar o senador Paulo e os demais senadores, em especial a senadora Vanessa, do nosso Estado, e queria agradecer por essa audiência. Queria saudar o ex-ministro e senador hoje, senador Humberto Costa, e saudar todos os companheiros de mesa. Falar um pouco sobre a experiência do Estado do Amazonas, o esforço que o governo do Estado faz. Ao Estado da Federação, nós temos 1.570.000 km², 62 municípios. É o Estado que mais aplica em saúde, seu recurso próprio. Nos últimos 5 anos, em média, nós aplicamos 21% das nossas receitas em saúde. É um Estado em que, se nós relacionarmos a população que lá está, é o Estado mais SUS dependente do país. 100% da nossa população interiorana depende do Sistema Único de Saúde. Na capital, nós temos ainda 1.400.000 pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde. O governo, em cima de uma pesquisa, identificou que a dificuldade que nós tínhamos de fixar médico no interior, primeiro era a falta de uma infraestrutura para que esses médicos pudessem lá trabalhar e exercer a sua profissão com qualidade. Ao longo dos últimos 12 anos, o esforço do governo no sentido de dotar cada um dos nossos municípios, mesmo os que têm menos de 10.000 habitantes, com um hospital onde
o profissional possa exercer a sua profissão e possa disponibilizar ações de média complexidade. Hoje, esses hospitais têm, inclusive, que na Amazônia foi o último grande esforço do governo, é disponibilizar internet banda larga para que esse hospital pudesse estar realizando a telesaúde, esse médico que lá pudesse estar trabalhando, pudesse fazer uma segunda opinião e uma teleconsulta especializada. Então, hoje, nós já temos, em todos os nossos 61 municípios do interior, internet banda larga. Também identificamos a necessidade de ter um plano de carreira. O governo mandou uma lei, criou um plano de carreira com salário diferenciado para médicos e com uma diferenciação por localidade, aonde o médico que ia trabalhar numa localidade de mais difícil acesso, ele ganharia mais do que o médico que trabalhava no entorno de Manaus. Fizemos um concurso público em 2005 e mesmo com esses dois movimentos, melhorar a infraestrutura e melhorar o salário, sobraram vagas. E, ao longo desses 7 anos de concurso, nós perdemos 188 médicos no interior do Amazonas. Ou seja, perdemos os médicos que estavam contratados ou pediram demissão ou abandonaram e foram trabalhar em outro estado. É uma realidade em que nós temos uma população de 1,5 milhão de habitantes e esta população, parte dela em área de fronteira. Esta população nós temos uma outra especificidade, é que o Estado tem a maior população indígena do país, em torno de 120 mil índios. E nós precisamos levar saúde a essa população, esses brasileiros que prestam um grande serviço a este país. Nós dizemos lá no nosso estado, quem mora no interior do Amazonas tem que ganhar para morar no interior do Amazonas. Por quê? Primeiro, eles que garantem a segurança nacional. São aquelas pessoas que moram e garantem a nossa biodiversidade, que é a maior riqueza do país, e prestam um serviço ambiental para o mundo. Então, essas pessoas têm que merecer do nosso governo, do governo do Estado do Amazonas e do governo brasileiro, todo o esforço para que eles tenham acesso a um serviço de saúde. E nós temos hoje, o nosso principal entrave é garantir que a equipe de saúde da família e a equipe da média complexidade possa estar de forma permanente nesse interior. O governo, sabendo da dificuldade de se ter de forma permanente, o governo do Amazonas, criou algumas variáveis. Inicialmente, nós colocamos o telesaúde em 100% dos municípios. E criamos um sistema itinerante de levar equipes de especialistas para, à medida em que a equipe local selecionasse a clientela, essa equipe itinerante com especialista vai ao interior do Amazonas a um custo alto, tanto de logística como de pagamento dessa equipe, vai aos sábados, domingos e feriados, principalmente sexta, sábado e domingo, essa equipe vai ao interior realizar as cirurgias, realizar as consultas especializadas numa demanda organizada pela atenção local. Ainda temos bastante problema em complementar as equipes de saúde da família por conta da falta de médicos. O déficit de 360 equipes de saúde da família no estado como um todo, por conta de falta de médicos. E tem prefeitos que pagam até R$ 25 mil
para ter esse médico e não consegue. É uma realidade que, se fosse fácil, já tínhamos resolvido. Todos nós temos interesse em resolver. Mas é uma realidade que nós temos que nos debruçar. Esse é um problema do SUS já há bastante tempo, não é de hoje. Não é um problema só do Amazonas, nem só da Amazônia, é um problema do país. Por isso que todos nós temos que enfrentar de frente, e concordo com o presidente do Conselho Federal de Medicina, a medida não pode ser medidas emergenciais, tem que ser medidas que a gente possa, no curto prazo, minimizar, mas que tenha o médio e longo prazo, que seja sustentável, porque não adianta ter medida que não tenha sustentabilidade. Algumas medidas emergenciais já ocorreram. Eu lembro do PITS, que não teve sustentabilidade, por conseguinte, não manteve as equipes lá no interior do Amazonas, não fixou a equipe. Então, nós precisamos encontrar soluções de curto, de médio e longo prazo, visando ofertar serviço de qualidade a essa população, de forma permanente, porque não se muda indicador se os serviços não forem de qualidade e não forem permanentes. E o governo do Amazonas está disposto a enfrentar todos os problemas, no sentido que a gente possa, cada dia mais, ampliar a oferta de serviço. Essa oferta de serviço no Amazonas tem que ser o mais próximo possível da população. Nós temos uma população rarefeita, nós precisamos, essa população está distribuída ao longo dos nossos rios. Essa população, a equipe tem que ir ao encontro dela, ela não ao encontro da equipe, porque... E agora mesmo nós estamos passando por uma grande cheia, onde o risco dessa população aumenta, porque a cheia deve ser uma das maiores que já ocorreu, e é uma população que nós estamos trabalhando lá no interior em parceria com a Marinha, com o Exército e com a Aeronáutica. Queria dizer, presidente, senhores senadores, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica estão tendo problemas em manter equipes de saúde no interior do Amazonas. Nós temos uma parceria com o Exército e 2 hospitais nossos são geridos em parceria governo do Amazonas e o Exército Brasileiro, o de Tabatinga e o de São Gabriel. E esses 2 hospitais, hoje o Exército não tem condição de repor os profissionais, porque mesmo os profissionais que são da carreira estão pedindo demissão. Então, para concluir, eu queria, primeiro, agradecer aos senhores senadores em terem colocado esse assunto na pauta do Senado Federal e dizer que esse assunto tem que ter continuidade, que a gente tem que encontrar uma solução que atenda, primeiro, às necessidades da população brasileira. Tá certo? Logicamente que vamos atender a necessidade, disponibilizando profissionais de forma permanente e dentro da legalidade da legislação brasileira.